Paz do Senhor, meus irmãos, a todos aqui, irmãs, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, a nossa EBD, a primeira desse trimestre de outubro. Deus abençoe, nós estamos aqui na Avenida Getúlio de Moura, 928, no centro de Nova Iguaçu, sob a direção do pastor João Nunes dos Santos, para nós podermos mais uma vez ministrarmos sobre mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, e nesta manhã nós vamos iniciar, introduzir o estudo dos 10 mandamentos, de acordo com a nossa revista. Os 10 está na capa, para quem tem a revista. Os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós estamos na primeira aula sobre os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Eu quero destacar isso, para a humanidade. Porque a gente entende que o decálogo, assim é denominado, na verdade, literalmente 10 palavras, decálogo, ele não é somente para o povo de Israel ou o povo de Deus atual. Num primeiro momento, sim, mas nós vamos ver que essas leis morais, os 10 mandamentos, leis ético-morais, elas, na verdade, dizem respeito a toda a humanidade, para todos os homens, evidentemente mulheres. Oremos. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor, neste momento. Mais uma vez estamos na Tua presença. Ser conosco nessa ministração, Senhor, nessa adoração. Tu possas abençoar, Senhor, como já tem nos abençoado, para que, ó Pai, possamos, ó Pai, aprender de Ti o melhor, de acordo com a Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar inicialmente a nossa leitura. Vamos trabalhar muito no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Eu peço que os que têm a revista ou os que não têm possam ler, acompanhar a leitura. Êxodo 20, vou começar no verso 1. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu quero chamar a atenção para esse primeiro versículo, que diz, falou Deus, o próprio Deus, Deus falou Deus, todas essas palavras. Aí ele começa, eu sou o Senhor, teu Deus, nós vamos enfatizar daqui a pouco esse versículo, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Observe, ele começa, como se diz aqui, a gente vai ver como se fosse um prefácio, alguma coisa que vem antes, é o início de tudo. Já há uma identificação, como é próprio da narrativa bíblica e na literatura hebraica. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei. Embora Deus referisse ao povo, nós vamos ver que isso vai tratar individualmente, indivíduo por indivíduo, que é muito próprio da literatura bíblica usar a segunda pessoa. E diz, aí começa o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. Não terás. A expressão é ter. Ou seja, aqui, eu vou usar a palavra proibição, mas daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Quanto a ter outros deuses. Isso não significa dizer que existe a possibilidade de ter. Nós entendemos para o povo cristão e o povo também judeu, tanto no judaísmo como no cristianismo, existe a questão do monoteísmo, a crença num único Deus. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu quero enfatizar a questão verbal. Não farás. Aqui está, mais uma vez, Deus proíbe a fabricação. Não farás.
5, aí ele continua: não te encurvarás a elas, no caso, as imagens, nem a elas servirás. E esse servir fala no sentido de ministrar. Não pode fazer. Porque eu, o Senhor, teu Deus, mais uma vez Deus aí se identificando, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso aqui, em outras palavras, diz que como é muito maior, ainda que haja consequências na vida de uma pessoa, a misericórdia de Deus, eu diria até a graça de Deus, é abundante. E aí nós lembramos da passagem bíblica: onde abundou o pecado, graça superabundou, quer dizer, muito mais graça da parte de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção quando diz que eu sou teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zeloso. Essa expressão, inclusive, do hebraico é Elcaná. A ideia do Elcaná é no sentido daquele que não é ter ciúme, mas aquele que cuida, aquilo que zela. Porque uma pessoa zelosa, no nosso entendimento, é aquela pessoa que tem um cuidado, ele protege. A ideia é essa, é proteger aquilo que lhe pertence. Aí vem já o 3º mandamento: não tomarás, verso 7, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Volto a dizer, nós não estamos trabalhando mandamento por mandamento, apenas em linhas gerais. E aqui fica claro, o não tomar o Deus em vão não é somente uma questão de sem uma razão de ser, mas também pode ser no sentido, vamos dizer assim, de prejudicar ou de fazer qualquer tipo, achando que o nome de Deus vai exercer algum tipo de mágica. Não é isso. É sério por demais. Sério por demais. Porque ao nós falarmos, como nós falamos, em nome do Senhor, nós estamos aqui, na verdade, exercendo uma autoridade dada por Ele. Portanto, isso não pode ser de forma inútil, de forma vazia, de forma sem conteúdo, sem pertinência. E continua, que é o 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar, que é o que nós chamado Shabat, e não podemos confundir, a aula não é sobre isso, mas apenas adiantando, confundir o sábado, assim chamado, com o sábado nosso, do nosso calendário, até porque os dias bíblicos, eles são por ordinal, 1º, 2º, 3º e 4º dia, e não como nós falamos hoje, domingo, segunda e terça. Então, o Shabat pode não coincidir com o sábado do nosso calendário. E continua, eu vou para o verso 8, verso 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. E veja que aí é honra aos dois, não é só o pai e só a mãe, é aos dois. E esse honrar, da ideia de peso, é uma honra intensa, é algo que tem uma intensidade, né? Vamos dizer assim, chama-se grandemente, não é pouco, não, é muito essa honra. E ele diz, para que se prolonguem os seus dias, ou se alonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E aí vem novamente as sequências dos nãos. Não matarás, e esse não matarás, é lógico, nós temos que entender no sentido de assassinato, homicídio. Não podemos achar que todo tipo de morte, digamos, que haja morte, necessariamente há um assassinato. Não, é claro que não. Aqui no sentido de assassinato, de homicídio, de forma ilegal, naturalmente. Não adulterarás, não furtarás, e essa expressão não furtarás, na verdade, nas nossas leis, em geral, o furto ele é um delito mais leve, mas aqui algumas Bíblias usam roubarás, é o sentido mais pesado mesmo, né? Mais forte. Não dirás falso testemunho contra teu próximo, ou seja, isso de repente até num termo de tribunal, mas não só isso.
Não vale aqui a difamação, não vale aqui a mentira, não vale aqui, como se diz, puxar o tapete do outro. Não cobiçarás, isso essa palavra é muito forte, envolve não só o desejo, mas também a ação ou a disposição em fazê-lo. E fiquemos até o 17, como eu acabei de ler, o 17. Agora, retornamos agora ao verso 1 e 2 que eu li anteriormente. Êxodo 20, que fala, vou ler novamente. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, que te tirei. Volto a dizer, isso é algo de respeito, é tratado, embora nação, mas também indivíduo por indivíduo. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí nós temos que entender, como alguém já disse muito bem, fazendo uma leitura à luz do Novo Testamento, que tem pessoas em que saíram, no caso do povo, fazendo um paralelo, que alguns aconteceu isso, embora saíssem do Egito, o Egito, em termos figurados eu estou usando, não saiu de dentro deles, do coração deles. E isso é muito sério, porque não basta apenas ter a liberdade, vamos dizer assim, do ponto de vista de geográfico, quer dizer, eu liberto de uma nação para outra, eu saí daquilo, não sou mais escravo, fisicamente falando. É necessário que a pessoa como um todo não esteja escravizado. Quando nós aceitamos, fazendo mais um paralelo, a Jesus como Senhor, nós estamos, de outra forma, renunciando aos prazeres, vamos dizer assim, aos mandamentos, às orientações do reino das trevas. Ou seja, ao aceitarmos a Jesus, nós vemos para o seu reino e, portanto, estamos fora do reino das trevas. E, portanto, treva nenhuma pode ter em nosso interior, na nossa vida. Ainda dentro desse assunto, eu quero ler em Êxodo capítulo 19, um capítulo anterior ao que eu estava lendo, que diz o seguinte, Êxodo capítulo 19, no versículo 3 ao 5, diz assim, e isso é anterior à entrega da lei, as tábuas. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, olha o que Deus falou, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Anunciar o quê? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águias e vos trouxe a mim. Coisa tremenda essa figura, meus irmãos. Quando Deus fala que levou sobre asas de águia, quer dizer, Deus usa a expressão da figura da águia para dizer que Ele mesmo é que levou e conduziu o seu povo. Agora, vamos lembrar que a águia costuma dar voos muito altos. E aí não temos como nós falarmos do céu. E aí nós vamos novamente ver, é a providência divina na vida do seu povo, conduzindo, ou seja, sobre asas de águias. E ele fala, versículo 5, agora, pois, e aí tem as condições. É bom que se saiba que muitas pessoas colocam isso. Existem as chamadas bênçãos gerais, vamos assim dizer, que não deixam de ser bênçãos, por exemplo, chover, fazer sol, embora hoje nós já se fala, hoje ou ontem, não sei, o dia de maior calor do ano, mas a verdade é que o sol é uma bênção, a chuva, há os temporais, mas a culpa não é das chuvas, evidentemente.
Então, isso são bênçãos da parte, bênçãos naturais da parte de Deus. Mas existem bênçãos específicas, espirituais, da palavra para o seu povo. E essas bênçãos têm condições. Têm condições. E ele coloca assim: agora, pois, ser diligentemente, quer dizer, com diligência, com presteza, com atenção, muita atenção, com cuidado, ouvides a minha voz. Deus fala da sua própria voz, não é outra voz, não. Se a gente for voltar até no livro, até de Gênesis, vemos lá que foram dar ouvido, não só a mulher, a uma voz estranha, que não era a voz de Deus. E a consequência disso, mais tarde, a gente vai ver que todos pecaram, diz o texto da palavra de Deus. E diz: e guardardes o meu concerto, e aqui outra tradução fala aliança, e aqui é bom que se saiba que a aliança daqui, biblicamente falando, é a ideia de o Senhor com o seu servo. E ele concede, ele há direitos, mas ele exige uma contrapartida. Então, sereis a minha propriedade peculiar. A ideia de propriedade peculiar é uma propriedade particular, singular, ou seja, só dele, é exclusiva. E diz: a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Interessante essa frase. Toda a terra é minha. O povo de Israel não foi escolhido por causa dele, mas por causa de Deus. Deus o escolheu. Deus, ele diz: ó, toda a terra é minha, mas aprove ao Senhor soberanamente escolheu Israel. Na continuação da nossa lição, eu quero ir para o livro de Deuteronômio, capítulo 26, quase no finalzinho do livro. E diz assim, 26, porque nós estamos tratando, ainda na introdução dos 10 mandamentos, a gente tem que entender, e agora eu falo com mais propriedade, esse não, são cerca de 8 nãos, se não falha a memória. Portanto, parece que mais nãos do que sim. Não é bem isso. Até porque esse não, ele tem um caráter, sim, proibitivo, mas também um caráter muito mais orientativo. Quer dizer, Deus colocou limites. Veja os irmãos, é claro que nos tempos bíblicos já ocorriam assassinatos e tanto roubo e tudo mais. Deus colocou limites no convívio social. Na verdade, Deus colocou, são as suas exigências, é a aliança. Primeiramente, a adoração ao único Deus. E quando fala em adoração ao único Deus, monoteísmo, significa que não pode ter adoração a nenhum outro, a crença, melhor dizendo, no único Deus. Monoteísmo. Não é só a questão de monolatrismo, quer dizer, uma só adoração, mas é existência, crê na existência de um único Deus. Mas não só isso. Deus determinou, sim, a sua parte, a parte vertical, quer dizer, a adoração, a sua exaltação, mas aí depois vem o relacionamento, como se diz, horizontal, nosso, relacionamento social, na família, na sociedade e, por que não dizer, na igreja, do convívio social. É bom que se saiba que muitas legislações de alguns países, né, a chamada Constituição, a Carta Magna, a Carta Maior, elas, em muitas delas, têm como base princípios da palavra de Deus. Deuteronômio 26, verso 6, diz, falando: mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. É verdade. O texto diz que em algum momento levantou-se um faraó que não conhecia a José. E aí o povo foi afligido, foi maltratado, como diz aqui o texto. E aí ele diz, então clamaram ao Senhor, Deus de nossos pais. Quer dizer, a questão diz, Deus
como sempre é falado, enfatizado. Deus de Abraão, Deus chama Abraão em Gênesis. Abraão, Isaque, filho, Jacó, neto. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. E atentou, veja bem, não só ouviu, mas atentou para a nossa miséria, como eles estavam, que estado que eles estavam. E para o nosso trabalho e para a nossa opressão, porque estavam sendo oprimidos, estavam escravizados. Verso 8. E o Senhor nos tirou, olha só, e o Senhor não nos tirou. Eles não saíram porque fizeram um levante, ou que houve, de repente, uma revolução, ou alguma coisa do tipo. Não. O texto me parece claríssimo. E o Senhor, o próprio Deus, nos tirou do Egito. É claro que ele usou líderes para isso, no caso Moisés. Com a mão forte, Deus operou de maneira forte, de maneira eficaz, de maneira ativa, e com um braço estendido. São palavras para o nosso entendimento, porque Deus é espírito, não podemos falar com um braço, para o nosso entendimento. A expressão que se usada quando fala mão forte, braço, chama-se antropomorfismo, quer dizer, usa-se forma humana para nós podermos entender, já que Deus é espírito. Para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com um braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, de fato. Isso depois se divulgou, e os povos ficaram como que atemorizados. E verso 9, mas não só isso, tirou, mas não, agora vocês ficam tirando, agora vocês dão um jeito de vocês. Não, não é isso não. E nos trouxe a esse lugar, olha, e nos deu esta terra. E não é qualquer terra, não. Não é uma terra, de repente, infrutífera, uma terra árida, uma terra, de vez até estéril. Não é isso, não. E nos trouxe terra que mana leite e mel. Essa é a ideia de que se tem de uma área frutífera. Nos deu esta terra. Nós podíamos fazer uma ponte até para os dias atuais, mas foge ao conteúdo desta aula. Isso, portanto, irmãos, é um marco na vida dos nossos irmãos hebreus. Esse divisor, vamos dizer assim, de águas, quando é dada a ele a lei, ou, como eu disse, as 10 palavras. Eu quero ler agora no Novo Testamento, estamos lendo fazer a leitura do Velho, mas no Novo Testamento, no livro de Colossenses, capítulo 1, que vai falar-nos algo sobre isso também. Colossenses, capítulo 1, o versículo 13 e também o 14. 14. Diz assim, Colossenses 1, 13, falando acerca de Cristo. Ele nos tirou nos tirou. Eu li anteriormente lá no livro de Êxodo, que fala aqui, também usa o verbo tirar, na verdade fala tirei. Ele nos tirou da potestade das trevas, em termos figurados, do Egito. Do Egito. Mas não só nos tirou, não ficamos no ar, ficamos aí a ver navios, né? Não foi isso não. Nos tirou e nos transportou. O texto fala exatamente, foi um transporte. E aí não tem como relacionar, quando Deus fala, caro povo, e vos transportei com asas de água. Olha só, irmãos, é Deus transportando. E aqui não tem como, é claro que eu não vou minimizar, ou desvalorizar, ou desqualificar a presença do Senhor, mas é um transporte, só que é um transporte vivo. Transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja,
nós saímos de uma potestade e agora fazemos parte de um reino. Que reino? O reino de Deus. Já falamos isso aqui no domingo passado. Que não na sua plenitude, mas somos cidadãos do reino. E ele continua, verso 14, Epístola de Paulo à igreja de Colossos, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção. Isso fala de um pagamento. Isso fala de um pagamento, de uma libertação. A saber, a remissão dos pecados. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque há um ensinamento aí meio estranho que fala sobre maldição, disso e daquilo. Nós temos que entender que em Cristo, o texto é claro, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos, segundo a palavra de Deus, abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós fomos chamados por Deus e, portanto, somos abençoados, vocacionados, libertos, livres, agora, para servir ao Senhor. Assim como Ele tirou o povo do Egito, Ele os libertou para que pudessem ter liberdade para servi-lo. Da mesma forma, nós somos libertos do reino das trevas para termos liberdade agora para servi-lo ao Senhor. Livro de Levítico, capítulo 18, vamos voltar, por favor, lá no Velho Testamento. Livro de Levítico, capítulo 18, capítulo 18, né? Verso 2 a 5. O capítulo vai tratar a questão de casamentos ilícitos, que é o título da minha Bíblia, mas não é disso que nós vamos tratar aqui, não. Isso, na verdade, é tratado a partir do versículo 6. Vamos ficar só até o 5. Ele diz assim, mais uma vez, eu vou ler até o 1. Falou mais, não, veja só, mais. Deus estava falando, mais ainda. O Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Novamente, Deus aí está como se identificando, se apresentando, relembrando: eu sou o Senhor, vosso Deus, não há outro. Não fareis, aí um ponto muito sério, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, porque lá, durante o tempo que eles ficaram, cerca de 400 anos, ou 430, eles adquiriram alguns hábitos que não poderiam permanecer. Em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Agora está falando da terra que eles já tinham tomado posse, estavam chegando. Eles estavam agora, saíram do Egito para a terra de Canaã. Quer dizer, não pode ser nem fazer as obras da terra do Egito, e muito menos fazer segundo as obras da terra em que eles iam habitar. Canaã, o povo cananeu, para a qual eu vos levo, diz ele, eu estou levando vocês para lá. Nem andarei nos seus estatutos. Eles tinham lá as leis deles, mas não era a lei deles, era a lei de Deus. A partir do momento que aquela lei vinha a ser contra, entra em contraposição à lei de Deus, não pode. E isso vale até hoje, para nós. Fareis conforme, diz ele, os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Quer dizer, Deus faz questão que é um estilo de vida, andardes neles, segundo os estatutos de Deus, ou seja, a lei de Deus, o conserto de Deus, as promessas de Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E ele diz, verso 5, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, ou seja, juízos e estatutos, fazendo-os o homem, e aqui evidentemente no sentido de humanidade, viverá
por eles eu sou o Senhor. Fazendo, quer dizer, colocando em prática, viverá por ele. E assim somos nós. A nossa vida, nós entendemos que está nas mãos de Deus. Tem até um hino que diz isso, que os meus problemas Deus resolverá. E ele diz que nenhuma provação me desanima, a minha fé está no meu Jesus. Glória ao Senhor. Há tribulações, irmãos. Há lutas quando nós nos prontificamos a viver em conformidade com a palavra de Deus. Mas há vitória, há bênção, há proteção, há providência, há amparo, há cuidado da parte de Deus. Temos que crer nisso e viver com essa convicção, esta fé. Vamos ao Novo Testamento agora, Romanos capítulo 3. Recomendo que os irmãos leiam o capítulo completo. Romanos 3, verso 21. Diz-nos o texto, e é amplamente conhecido essa passagem, que fala da justificação pela fé, mas vamos ler com um pouco mais de calma. Diz-nos o texto, mas agora, Paulo escrevendo à igreja em Roma, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Deus é justo, irmãos. Mas vamos lembrar que a expressão justiça está diretamente relacionada de Deus com a palavra salvação. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. A divisão do chamado Velho Pacto, do Velho Testamento, nos tempos de Jesus usa isso, é lei, que são os 5 livros, os profetas, que incluindo até os menores e os maiores, e os salmos, provérbios e por aí vai, livros sapiensais, como se costuma dizer. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, veja bem. Para todos, interessante esse versículo, para todos e sobre todos os que creem, que creem. E, porque não há diferença. Às vezes as pessoas colocam assim, eu já comentei isso aqui brevemente, mas vocês têm aí que um Deus exclusivo só de vocês, a salvação. Não se trata de ter um Deus, essa exclusividade, vamos assim dizer. De fato, nós entendemos que pertencemos ao Senhor. Mas isso, irmãos, é para todos os que creem. Todos os que creem. É da vontade de Deus, segundo Paulo escreve a Tito, que os homens todos alcancem ou cheguem à salvação. É da vontade de Deus. Que sejam salvos. Verso 23. Porque todos pecaram. E aí nós voltamos à raiz adâmica, em Adão, lá no Éden, a queda do homem. E, como consequência, a queda não só de Adão e Eva, mas de todas as gerações. E destituídos, a palavra é essa, estão da glória de Deus. Destituídos. É como você, foram tirados, destituídos da glória de Deus. E aí, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Coisa tremenda, irmãos. Justificada gratuitamente, quer dizer, favor, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi satisfatório. Propiciação tem a ver com isso, com satisfação. Pela fé no seu sangue. E ele continua, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, quer dizer, cometidos antes, sob a paciência de Deus. Deus é longânimo, irmãos. Deus é longânimo.
Mas haverá um momento, segundo o texto bíblico, Deus vai retirar, o seu povo será atraído, a sua igreja, para ele, chamará para si. Verso 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Paulo fala do seu tempo, podemos dizer, não só no seu tempo, no primeiro ano da era cristã, não só naquele ano, primeiro século. Neste tempo presente, para que ele seja justo, olha só, e justificador, ou seja, aquele que declara, aquele que justifica, porque a justificação é isso, é declaração, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Ninguém é inocentado, mas é declarado inocente, é diferente, porque há um que pagou o preço, Jesus, daquele que tem fé, em Jesus. Portanto, irmãos, quando nós, eu já falei das bênçãos, há condições, quando nós, a pregação do Evangelho, melhor dizendo, ele tem esses dois lados. Você é como que um espelho, o homem é confrontado com o seu pecado e é apresentado a graça de Deus. Então, é como uma rua de mão dupla, é apresentado, o seu pecado é confrontado, mas é apresentado que a solução só em Jesus. Jesus, o libertador. Vamos voltar ao Velho Testamento, Salmo 119. E o salmista, aquele salmo longo, conhecido por alguns, por vários de nós, que ele fala sobre a questão da eternidade, da lei de Deus. Coisa tremenda, irmãos. O Salmo 109, só para lembrar, ele trabalha basicamente sempre com o início de uma letra do alfabeto hebraico, são 22 letras. Então, você tem o total de 22 letras. Para cada letra, você tem, me parece que 8 versículos, dá o total de 176 versículos, se não falha, exatamente 106 versículos. Então, no verso 41, diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor. Essa que está no plural, veja como é que nosso Deus é misericordioso. E a tua salvação, segundo a tua palavra. Não é qualquer salvação que estamos falando, não. Verso 43. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois me atenho aos teus juízos. Quer dizer, o salmista apresenta ali a sua vida, como nós também, diante de Deus. Nós podemos chegar diante de Deus até e reivindicarmos, é verdade. Mas nós temos que saber também como está a nossa vida diante de Deus. E ser claro e límpido, transparente com o Senhor. E o Senhor, ele é misericordioso. Mas não vamos esquecer, Deus é, ao mesmo tempo, misericordioso e justo. Verso 44. Assim, diz ele, observarei de contínuo com a tua lei, para sempre e eternamente. A vida eterna, irmãos, e aí falando, por final, nosso, ela não inicia nos céus, vamos assim dizer. Nós fomos salvos por Cristo, é verdade, e iniciamos uma jornada com Ele, Uma ida que eu entendo não tendo volta para aqueles que perseverarem. Temos que entender, quando Deus dá os 10 mandamentos, assim a palavra que eu estou usando, não é no sentido, jamais, como alguns entendem, de oprimir, porque é uma ideia de uma liberdade falsa por aí, né? Uma liberdade sem Deus, nós não cremos dessa forma.
Porque, segundo o texto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Há, portanto, eu posso entender uma uma liberdade falsa por aí, sendo defendida e apregoada por alguns. Mas entendemos, mediante a palavra de Deus, que liberdade plena ou plena liberdade só em Cristo. A ideia de obedecer, é bom que fique claro isso, está atrelada à fé, não é o sentido popular. Em geral, as pessoas entendem que se obedecer, você está se submetendo de uma maneira cega, de uma maneira quase que opressiva, está como que quase que submetendo-se, de forma quase que se humilhando. Não é isso. Não é esse o sentido bíblico. A obediência, na verdade, é porque implica em direitos e obrigações. Existem consequências nos nossos atos, diante de Deus e diante dos homens. Meus queridos irmãos, eu quero, neste momento, já encerrando de fato, agradecer pela audição dos irmãos e das irmãs e convidando. Estaremos dando continuação no nosso próximo domingo. Nossa aula já vamos tratar logo de início acerca do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E aí vamos prosseguir com 10 lições até a lição 11. Não cobiçarás. Eu faço uma oração final. Pai querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, neste momento. Ser com cada um que ouviu a Tua palavra, essa ministração, ao meu irmão, à minha irmã, meu amigo e amiga, estar, quem sabe, em qual lugar distante, nos ouvindo. Meu Deus, abençoa, possamos colocar em prática, ó Pai, o que aprendemos, possamos, ó Pai, seguir conforme a Tua palavra, porque o Senhor nos dá elementos, o Senhor nos dá condições, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos vivifica, o Senhor nos reanima, o Senhor está conosco todos os dias, o tempo todo, nos auxiliando. Muito obrigado, meu Deus, esta é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus.